Central de Curitiba, boa noite. Se você está feliz, diga amém. Quem teve um dia bom hoje, posso ver as mãos? Estou feliz que posso falar hoje com as duas mãos livres. É um privilégio que a Igreja Central nos dá aos pregadores. Parabéns à equipe de som, mais uma vez parabéns à equipe de louvor, mais uma vez parabéns a você que enfrentou o frio, o dia, a semana e veio para cá. Quem tem uma razão especial para falar com Deus essa noite, quero ver as mãos. Algum pedido especial? Ok? Você que está me ouvindo pela Rádio Novo Tempo, não esqueça que nós estamos mais uma vez falando aqui da Igreja Central de Curitiba, e é sempre bom conversar com você. Recebi alguns recados de algumas pessoas que ligam e dizem: pastor, eu estou ouvindo pela rádio, não consigo ir na igreja, mas a rádio está transmitindo a certeza de que eu ainda acredito. Por isso, nós temos os meios de comunicação como uma forma de apressar a volta de Jesus. Deixa eu perguntar aqui, quantos alguma vez já se sentiram sozinhos? Posso ver as mãos? Falando em solidão, jovens são únicos, né? Eu estava no Recife ainda, morando com minha esposa, como líder de jovens lá, e qual não foi a surpresa quando eu estava num programa, num congresso jovem, e acabava o congresso, os jovens sempre vêm lá no Nordeste, muito mais ainda, os jovens vêm em cima de você, tiram foto e conversam, pedem autógrafo para você assinar a Bíblia, e você está acostumado com esse calor humano que vem de lá. E eu estava junto com alguns jovens, minha esposa também estava naquela vez junto, e eu nunca me esqueço que chegou uma jovem, que no final daquele monte de cumprimentos disse assim: pastor, anota aí. Eu falei: o quê? O senhor ainda vai fazer o meu casamento. Eu gostei, e se há um pedido que o pastor gosta de receber é esse: pastor, faça o meu casamento. Eu falei: tá bom, faça o seu casamento. Ela falou assim: mas pastor, calma aí, não vai ser qualquer casamento não. Eu falei: por quê? Porque pastor, vai ser um homem daqueles. Eu olhei para ela e falei assim: uau, como assim? Pastor, pensa no homem mais bonito do mundo, é com ele que eu vou casar. Cocei minha cabeça e falei assim: olha, deve ter algum engano. Por quê, pastor? Porque o homem mais bonito do mundo, minha esposa já casou. Só se for o segundo. Ah, pastor, está se achando, ela disse, né? Mas pastor, disse ela, pensa num homem. Eu falei assim: não vou pensar. Pastor, mas ele vai ser muito bonito. Eu falei assim: é mesmo? Como assim? Pastor, vai ser uma mistura de vários homens. Eu falei: olha só, pastor, vai ser uma mistura de Reinaldo Giannichini, Brad Pitt, Zac Efron e David Beckham. Falei: todos esses num homem só? Todos esses, pastor. Falei: uau, então tá bom. Olhei para ela, não achei que valia tanto assim, mas fui para casa. Alguns dias depois, eu encontro essa moça num congresso lá do Nordeste. Eu estava pregando, e ela veio, e de repente ela chega e me mostra o namorado dela. Pastor, estou namorando. Eu olhei para o lado, e moças, vale a pena apostar nas estrelas para acertar atrás das estrelas. Porque aquela moça encontrou um rapaz, devia ter seu 1,90 m de altura, 2,5 de largura, um porte atlético de lutador de boxe, com nadador, jogador de futebol, basquetebol, esgrima e um pouquinho de balé, tudo num homem só. E ele falava com uma voz grossa: olá, pastor. Falei: minha esposa, ainda bem que não está aqui junto, né? Olhei para ele e falei assim: uau, viu, pastor? Tudo bem, passou uma semana depois eu recebo um e-mail, dizendo assim: lágrimas, reticência. Dessa jovem que achou qual era o meu endereço eletrônico, mandou para mim um e-mail, e eu só li assim, rápido e objetivo: pastor, e embaixo uma frase: o gato me deu um chute. Eu respondi para ela, falei assim: ok, continua crendo em Deus, ainda acredite, pode vir coisa melhor. E moçada, passou 15 dias, e eu encontrei depois, alguns dias, num outro congresso no Recife, esta moça, que morava a uns 200 quilômetros de Recife, mas estava numa reunião lá de regionais. Quando eu encontro ela, valeu a pena aquele chute, porque ela encontrou um outro melhor ainda. Tudo aquilo que o primeiro tinha, um pouquinho mais alto, um porte um pouco melhor e um olho. Agora, podem pensar, pensa num olhar. Ainda bem que minha esposa não viu. Porque era um olhar assim meio esverdeado, azulado, tons de caramelo, castanhos claros e pigmentos róseos, tudo junto num olho só. Estou exagerando um pouco, né? Eu olhei para ele e falei assim: meu amigo. Ela: viu, pastor? E eu fiquei feliz da vida, pensei que já ia casar. Não deu 2 meses, scrap no Orkut. Pastor, e bem doída, né? Outro chute. E embaixo observação, olha o que pastor leva nessa vida, né? Pastor, eu acho que o senhor só me dá azar.
Ok, passou o tempo, falei assim, tá bom, vamos fazer o quê? Agora, ano passado, antes de vir para Novo Tempo, fiz ali um momento com os jovens do Nordeste, estava ali a uns 200 quilômetros de casa, no Pernambuco, vendo a rapaziada e a moçada de lá. Eu estava junto com os jovens, acabou a pregação, veio vários jovens conversar. Ela entra no meio da multidão, sozinha, eu falei, poxa, coitada. E ela vem para mim e faz aí a identidade, né? Pastor, olha aqui. Eu olhei, tá bom, 5 dedos, Lula tem 4, e daí? Ela falou assim, olha aqui, pastor. Eu falei, o que tem? Daí caiu a ficha. Mão direita, aliança. Eu andei um passo para trás e falei assim, você tá noiva? E ela falou assim, claro, pastor. Nem te avisei, senão ia perder mais um. Falei, uau, pastor, tô noiva e vou casar. E agora eu já imaginei, quem é? Daí ela apontou, tinha um monte de rapazes conversando, aquelas rodinhas de rapazes, né? Daí ela falou assim, é aquele ali. Eu olhei e falei assim, tá, mas tem ali uns 10 homens conversando. Qual deles? Muitos rapazes bonitos ali no grupo. Ela, meio sem graça, pastor, é aquele ali que está com calça de listrinha, blazer quadradinho e gravata de bolinha. Exagerei um pouco, né? Eu olhei para um rapaz que não era tão bem apessoado assim, olhei na cara dele e, mulheres, ele era realmente tudo que ela havia sonhado. A parte branca do olho. Porque o resto, pensa num homem, mistura de Marco Maciel com Shrek e um revestimento do jogador de futebol Tevez. Tudo num homem só. Eu olhei e falei assim, uau, não disfarcei. Falei assim, ele não é tudo que você tinha me prometido, né? Ela falou assim, é verdade, pastor. Daí os ombros dela baixaram, ela falou uma frase que até hoje eu carrego na contracapa da minha Bíblia. Ela falou assim, pastor, mas eu descobri uma coisa nessa vida. Eu falei, o quê? Pastor, eu descobri uma verdade única nessa vida. Eu falei, fala de uma vez. E ela disse, pastor, eu aprendi nessa vida. Pasmem, jovens. Ela disse, eu aprendi que mais vale um burro que te carregue do que um cavalo que te derrube. Peguei o carro, fui para casa, 200 quilômetros. Chego tarde da noite em casa, quase meia-noite. Morávamos num condomínio fechado, o carro mal vira a esquina, as luzes já mostram que eu estou chegando e a minha linda, maravilhosa e perfeita esposa está na porta de casa me esperando para entrar. Ela abre a porta e diz, boa noite, amor. Eu digo, boa noite nada. Me responda só uma pergunta, Ellen. Burro ou cavalo? Ela está aqui para responder para vocês depois do que ela me disse. Mas eu nunca me esqueci essa definição. Moças e rapazes, eu não sei, você que está me ouvindo, até que ponto você está desesperado para vencer a solidão, mas eu quero lhe dizer que vale a pena continuar esperando a vontade de Deus na vida, amém? Eu ainda acredito, quantos ainda acreditam? Posso ver as mãos? Eu queria acreditar mais, porém começo hoje com uma história não tão divertida quanto essa. Londres, alguns anos atrás, estampava nas páginas de jornal uma tragédia. Uma mulher chamada Susan Yoda pulava do 27º andar onde morava, e ao encontrarem seu corpo espatifado e morto no chão, um bilhetinho no peito dizia, não aguento mais, ninguém me liga nem escreve, eu não tenho amigos, talvez assim eu esteja mais feliz. Suicídio já assusta, se não fosse a crueldade dessa história. 3 dias depois, no mesmo prédio, acharam 2 andares acima desta outra mulher, uma outra mulher chamada Kellen Grace, com 57 anos, que também encarava o suicídio como resposta para os problemas da vida. Tomou uma quantidade inacreditável de remédios calmantes, o que quer que seja, mas na verdade é que ela morreu. Quando entraram no quarto dela, encontraram seu corpo morto sobre a cama e na penteadeira, junto ao seu travesseiro, um outro bilhetinho que dizia de uma forma irônica, se ao menos eu soubesse que a minha vizinha era tão sozinha, poderíamos ter sido boas amigas. Que mundo é esse que a gente vive? Que mundo é esse onde as pessoas estão todas apinhadas numa panela chamada terra e nem por isso nós estamos próximos uns dos outros? Que mundo é esse onde você vê histórias como essa e muitas outras piores que nem chegam aos jornais, onde as pessoas estão sozinhas, sofrendo, desesperadas, não importa se é burro ou cavalo, que a verdade é que elas estão sofrendo. E eu quero hoje ler com vocês mais uma página da Bíblia, onde mostra o que Cristo foi capaz de fazer e que o livro de João nos retrata nessa noite, para que você e eu continuemos ainda acreditando, mas o mundo não está fácil. Feche seus olhos, cobre sua cabeça, vamos orar.
Pai do céu, iremos ler nesse momento a palavra sagrada. Eu te peço, Senhor, tu sabes o objetivo da mensagem dessa noite e a importância da decisão a ser tomada de todos que estão aqui e ouvintes que me ouvem pela Rádio Novo Tempo. Oh meu Deus, eu te imploro, Senhor, que o incômodo venha dos céus para que nós possamos ainda acreditar e ao mesmo tempo, Senhor, ainda trabalhar. Meu Deus, o milagre dessa noite precisa ser um soco do Espírito Santo, Senhor, tremendo a nossa rotina, para que nós possamos entender o que Tu queres que nós façamos para prestar a volta de Cristo. Abençoe aqueles que nos ouvem e abençoe aquele que fala, Senhor, para que possamos todos chegar à conclusão do que Tu queres que nós cheguemos nessa noite. Nas Tuas mãos nos colocamos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, João capítulo 6, versículo 5. Leio para vocês. João capítulo 6, versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Jesus agora não é mais desconhecido. Aonde Jesus vai, as pessoas estão do lado dele. É incrível como as multidões lhe acompanham, porque você viu comigo desde sábado, um Jesus que faz coisas escandalosas para que você ainda continue acreditando. Um Jesus que foi lá nas bodas de Caná, transformando um casamento numa festa onde o suco de uva não acabou, para lhe dar uma lição. Se na sua vida as coisas vão de mal a pior, quando Deus chega, Ele sempre te dá o que tem de melhor. O mesmo Jesus que depois foi lá ao tanque de Betesda, onde um homem lombado há 14 mil dias não conseguia sonhar, para te ensinar uma lição. O mais gostoso do sonho não é quando você acorda, mas quando através de Jesus este sonho se transforma numa realidade. E o mesmo Cristo que ontem surpreende um oficial que diz: vem Senhor, e ele diz: vai que o teu filho vive, para você acreditar de uma vez por todas que a geração do século 21 não precisa de mais fé. O que nós estamos precisando é de uma fé mais profunda. Dormiu bem de ontem para hoje? Eu sei que alguns tiveram alguma insônia para entender o que é acreditar em Deus, mesmo que não seja vendo. Só que agora, aonde Cristo vai, as pessoas lhe acompanham. E chega a um ponto de uma manhã, Jesus dizer: eu quero ficar um pouco sozinho, porque ele acabava de receber uma notícia. Jesus Cristo, o seu primo João Batista, acaba de ter a sua cabeça entregue numa bandeja de prata para Herodes, perdão. E agora Jesus queria ter um momento de solidão com o Pai. Pede para os discípulos: não falem para ninguém, atravessemos o rio. Eu quero ir para o outro lado do Mar da Galileia, para ter um dia de descanso com meu Pai do céu. Só que a história não acontece como Jesus imaginava. Ele sobe a montanha e alguém falou para alguém que falou para alguém que Jesus tinha ido para o outro lado da margem, e de repente, em questão de minutos, começam a vir barcos, começam a vir pessoas, gente andando pela praia, pela água, e de repente você percebe barcos e pessoas se assomam a uma multidão inacreditável, ao pé daquela montanha, na beira da praia, dizendo: cadê Jesus? A Bíblia nos diz que Cristo olhou aquela multidão e pareciam ovelhas sem pastor. Jesus desce, acabou o seu feriado do dia. A multidão não senta, todos querem ouvir Cristo. Eu quero no céu entender o que Cristo falava e como falava, para ver a que ponto uma multidão de 10 mil pessoas, 5 mil homens, mais mulheres e crianças, era mais do que isso. E Jesus começa a pregar e começa a falar, e as pessoas não veem o tempo passar, porque Jesus fala, prega, começa a usar ilustrações, começa a usar aplicações práticas, e as pessoas não cansam. E chega 1 hora, chega 3 horas, chegam 5 horas, o sol da justiça pregando para as pessoas, não deixa que as pessoas percebam o movimento do sol na abóbada celeste, e o dia passa. Que sermão é esse? Agora está quase na hora do pôr do sol, e de repente Filipe encosta Jesus, puxa talvez a hora do terno de Cristo, e diz assim: mestre, está anoitecendo, é perigoso, o senhor pregou mais de 8 horas, ninguém comeu, ninguém piscou, ninguém respirou, está todo mundo encantado, mas mestre, agora tem que despedir o povo, senão é perigoso para eles voltarem para casa. E então Jesus olha para Filipe, pede permissão para a multidão, dá as costas, chama os discípulos num canto e diz: venham cá. Ninguém entende nada, a multidão não senta, está lá paralisada. E Cristo fala para os discípulos: ok, nós vamos despedir a multidão, mas eu não posso mandar o povo embora com fome. Espera aí, Judas arregala o olho. Filipe não entende: Senhor, não estou entendendo. Não, nós temos que alimentar a multidão.
Mas, Senhor, uma festa surpresa nessa hora? Judas vai lá e começa a contar os centavinhos. O que eu vou fazer para alimentar 10.000 pessoas? E ele já pensa, olha, Senhor, seriam necessários pelo menos 200 cenários para dar uma migalha de qualquer coisa para cada um dessa multidão que está aqui. Um denário, um dia de trabalho, 200 denários, 7 meses de trabalho. Por baixo, deve ser muito mais do que isso, R$4.500 para quem não tinha nem R$100 em caixa. E agora, a história está estranha, porque a multidão não entende nada. Há uma discussão entre Jesus e os discípulos, e de repente chega um discípulo bem-humorado. O texto continua, em João capítulo 6, 8 em diante. João capítulo 6, versículo 8 e 9, nós lemos. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, mestre, está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Eu gosto da Bíblia porque tem momentos de humor. Jesus quer dar uma festa surpresa. Os discípulos não entendem nada. Judas está em pânico. Ninguém entende o que Cristo quer fazer. E de repente chega o Andrezão lá. Senhor, quer alimentar 10.000 pessoas? Eu achei um garoto. Um garoto que saiu de manhãzinha dizendo, mamãe, eu vou assistir Jesus. A mãe diz, então leva um lanchinho. E a mãe fez para ele pão e peixe. Na verdade a mãe fez para ele um Macfish. Só que ao contrário de comida de McDonald's hoje, pão e peixe nos tempos de Cristo, pão de cevada e peixinho seco, era comida de gente muito pobre. Mas eu imagino que era um desbravador, porque ele saiu prevenido. E no meio de 10.000 pessoas, o único que se preparou para ouvir Jesus, pensando que poderia prolongar e passar fome, foi um desbravador. Quem sabe da Unidade Feliz aqui da Igreja Central. É, Unidade Feliz. Quem diria, né? Mas então Jesus de repente vê aquele garoto, André coloca aquele garoto que via Jesus através da multidão, Jesus olha para ele, o discípulo não entende nada, o menino está com 5 pães e 2 peixinhos, e agora o que Cristo faz assusta mais ainda. Porque na mente de André, quando levou o garoto para Jesus, a piada era assim, Senhor, quer alimentar o povo? Ok, pega um pão e divide para 2.000 pessoas. E pegue um peixe, parta na metade, e a metade do peixe vai alimentar 2.500 pessoas. O senhor gosta disso, mestre? Não brinca com Jesus. Porque o texto de João 6, 10 e 11 mostra muito bem a refeição que Cristo estava para fazer. Disse Jesus, então façam o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo ele dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. Igreja Central de Curitiba, e você que me ouve pela Rádio Novo Tempo, você diz amém? Eu não estou entendendo, você diz amém? A Bíblia me diz que Cristo pegou o peixe e o pão daquele garoto desbravador e começou a entregar. E entregou para um cesto. Pedro leva, Tiago leva, João leva, Felipe leva, André achou graça, leva. E agora ninguém entende porque das mãos de Cristo ele fala com o Pai, pega o pão e troca. E aquele piquenique de um garoto que era apenas um pedaço de pão, muito menor do que esse com certeza, Jesus vai lá, parte o pão e compartilha com o outro. Vai lá, parte o pão, compartilha com o outro. Cristo não entrega, mas os discípulos enchem cestos. E a Bíblia me diz que toda a multidão foi alimentada, amém? Não, você não está entendendo. O único milagre da Bíblia que aparece em Mateus, Marcos, Lucas e João é o milagre das multiplicações dos pães. Esse é o único milagre, como se os 4 evangelhos não entendessem o que Cristo fez naquele dia. Ele pegou o pão de um garoto e entregou para 10.000 pessoas. Foi. E agora só para você entender quantos pães Cristo fez naquela tarde. Vamos pegar aqui alguém, não sei. As moças mais anoréxicas, bulímicas, light, soft, diet, né? Comeriam, vamos supor, uns 2, 3 pãezinhos. Agora vamos pensar naqueles homens. Eu tinha um aluno no meu tempo de colégio, quando eu dava aula no Boqueirão, que dizia assim, pastor, eu sou meio boca de lajota. Está aqui assistindo hoje à noite. Comia muito. Então pensa num rapaz assim. Então mocinhas comendo 2 pães, de repente uns rapazes mais rechonchudos, seus 12 pães. Vamos fazer uma média, cada um comeu 5 pães. Quantos pães Cristo fez naquele dia? 50.000 pães. Eu estava no Nordeste, conversei com uma pessoa, dona de uma padaria, e perguntei, quando você vende mais, pastor? Sexta-feira. Quando você vende muitos pães, quanto, pastor? Ah, quando vende 2 a 3 mil pães é uma bênção. Uma padaria de médio porte em Recife, capital do Pernambuco.
Se uma padaria faz 2 a 3 mil pães numa sexta-feira, quando vende para o final de semana, imagine um homem chamado Cristo, que pega um pão e faz 50 mil pães. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder de um milagre, para você entender de uma vez por todas. Eu ainda acredito num Cristo que pega o lanche de um desbravador e diz: não brinca comigo, porque o que eu posso fazer você nem imagina. Mateus, Marcos, Lucas e João nunca mais esqueceram o que um dia foi possível acontecer na beira de uma praia, quando as pessoas não foram embora, até todos comerem, até não aguentar mais. É um milagre maravilhoso. Mas o mais interessante é que Cristo saiu daquela praia. Alguns barcos saíram daquela praia. Algumas pessoas saíram daquela praia. Mas aquela multidão continuou. E 2000 anos depois, uma multidão de 10 mil pessoas no Mar da Galileia se transforma numa multidão de 7 bilhões de seres humanos, também numa praia. Por que nós somos parecidos com aquela multidão? Sabe por quê? Porque a noite está chegando, ninguém aguenta mais viver nessa terra. E interessante, nós estamos longe de casa, como aquela multidão. Fomos feitos para o Éden, saímos de lá e estamos aqui. E todos que circulam pela terra estão longe de casa. E ao mesmo tempo, todos estão com fome. E amada igreja, você que me ouve, sabe o que acontece? Jesus olha para nós e diz: tá bom, como é que nós vamos dar de alimentar para todo esse povo? E o que me apavora, jovens, é que a noite está chegando, nós estamos passando fome, estamos longe de casa. E enquanto o sermão não termina, o mundo começa a fabricar algumas merendas que tentem alimentar 6 a 7 bilhões de seres humanos famintos da verdade. Não é por acaso que você chegou hoje aqui e viu essa festa colorida. Eu nunca preguei numa igreja onde eu peço 10 algodões doces e tem aqui mais de 50. Parabéns, igreja, mas não é por acaso que eu tenho isso aqui. Quem está me ouvindo não pode ver que aqui na igreja nós temos um mar de algodões doces. O que eu tenho em minhas mãos é um fascínio de criança. E é incrível como lá atrás já tinha gente adulta dizendo: pastor, posso pegar? Eu falei: claro que não. É para as crianças no final do sermão, tá bom? Mas o que eu tenho em minhas mãos nada mais é do que algo que toda criança grande de 90 a 100 anos já sabe o que aconteceu numa fase da vida quando comeu isso aqui. Te pergunto, isso aqui é colorido, sim ou não? Algodão doce enche os olhos, sim ou não? Algodão doce é doce na boca, sim ou não? E algodão doce mata a fome, sim ou não? Não, mas espera aí, garotadinha, pense em você comer 15 algodões doces. Mata a fome, sim ou não? Não, então peraí, eu sei que tem médicos aqui, me perdoem médicos, mas vamos supor que uma garota muito esperta consegue comer 35 algodões doces. Mata a fome, sim ou não? Eu tenho esse algodão doce na minha mão por uma única razão: se é um negócio que você vai amassando e desaparece, ó. Pastor, não faz isso com meu algodão doce. Tem outro depois. Mas isso aqui é para você entender o que é algodão doce. Nada mais, nada menos do que algo que é gostoso, mas não mata a fome. Algo que parece ser colorido e admirável, mas não adianta para nada. E pelo contrário, os dentistas vão concordar comigo que tremenda cárie pode dar depois de você comer 90 algodões doces na sua vida. Ou 9, ou apenas 1, né, se não escovar os dentes depois. Eu queria mostrar para vocês, jovens mais velhos, quais merendas em forma de algodões doces o diabo tem inventado para tentar alimentar uma multidão 2000 anos depois, que continua longe de casa, esperando algo mais. Cristo diz: dá-lhes de comer. Então o diabo inventa algumas coisas para tentar encantar os olhos, mas nem por isso mata a fome de ninguém. Quer ver? Essa é a primeira merenda que não mata a fome de ninguém. Um algodão doce chamado evolucionismo. Eu não sei você, ontem eu falei mais sobre isso, hoje eu repito. Eu não consigo admitir que alguém durma em paz, se sentindo bem, achando que a mesma fé que você tem que usar para crer em Deus, você tem que usar que Gisele Bündchen veio do macaco. Mas é incrível como as coisas tentam explicar. E este ano é um ano determinante para os jovens da nossa geração. 200 anos do nascimento de Charles Darwin e 150 anos de um livro que só no primeiro dia de publicação e edição vendeu e esgotou-se em todos os cantos dos Estados Unidos. Não é por acaso que no mesmo período onde a senhora White estava escrevendo O Grande Conflito, Charles Darwin estava escrevendo A Origem das Espécies. Por quê? Porque o diabo quer inventar merendas que não matam a fome.
E aonde você vai, você vê hoje inúmeras comunidades em Orkut ou YouTube, tentando explicar a nossa origem, mas eu não acredito que a gente veio do acaso. 1975, um homem chamado Stephen Kubrick estava fazendo um filme que hoje é velho, mas toda uma geração com mais de 40, 50 anos de idade sabe o que foi o lançamento do filme 2001, Uma Origem das Espécies, onde pela primeira vez era traduzido de uma película, uma filosofia que explica, olha, você veio de processos evolucionistas, você veio do acaso e agora você está aqui. Eu não creio nisso. Eu digo a vocês, essa merenda não alimenta, mas nossos adolescentes querem se alimentar de revistas que às vezes pregam isso. Toma cuidado, segunda merenda que não alimenta é o panteísmo. Quantos já não viram por aí os 4 elementos da terra? O ar, a água, a terra e o fogo. E várias vezes você percebe que não cremos tanto que de repente uma cadeira pode ter a força de Deus, mas você pode entender que às vezes alguns objetos inanimados têm algum poder a mais. Cuidado que isso é um panteísmo disfarçado. Não mata a fome. Mas jovens, e o humanismo? Tirou Deus da jogada e colocou o homem no centro do universo. Então, de uma forma disfarçada, você entra em qualquer livraria, desde 2 anos atrás, e você vê que um dos mais vendidos livros que já teve, é um livro que tem um título sugestivo. Descubra o segredo da tua felicidade. E quando você vê nas entrelinhas de um livro como esse, nada mais é do que o pensamento positivo sendo capaz de reverter o teu destino. Onde está Deus? Pensa positivo, você quer um colar? Pensa nesse colar, sonhe com esse colar, vá atrás desse colar, trabalhe por esse colar, que você vai ter esse colar. E algumas pessoas, por incrível que pareça, vieram para mim dizendo, pastor, o senhor já leu o segredo? Eu falei, já li o segredo que vem da palavra de Deus. Não o segredo que os homens tentam desvendar através de um humanismo barato, onde você coloca o homem para resolver seus próprios problemas. Igreja, eu ainda acredito que nós não temos condição de resolver nossos próprios problemas. É só através de Deus. Mas o mundo se encanta com o potencial que você pode ter de sozinho resolver teu passado e teu futuro. Cuidado com essa merenda. E o humanismo, que coloca o homem no centro do universo, se transforma e se deforma no existencialismo, que daí tira Deus de todas as formas do universo. Para que Deus? Cuidado, que a Bíblia pode não ser o que você pensa, pode ser uma lenda, e a alta crítica tenta colocar cada vez mais os personagens bíblicos como apenas lendas, e nós, sem querer, assistindo programas de televisão, ouvindo programas de rádio, claro que não da Novo Tempo, é óbvio, né? Você começa a se achar na dúvida, mas Senhor, o que está acontecendo? Toma cuidado, o existencialismo vem de formas muito disfarçadas, e eu me preocupo, quando você vê um homem que chega lá na Inglaterra, e esse homem gasta $200 mil para apenas dizer para todo o pessoal de Londres, olha, Deus não existe. Então vamos fazer uma campanha publicitária? $200 mil foram gastos em todos os ônibus da capital inglesa, Londres, no começo deste ano, dizendo, provavelmente Deus não exista. Então pare de se preocupar e trate de curtir a vida. Você recebe essa influência, eu também. Cuidado com essas merendas que não matam a fome. Curta a vida, porque a outra merenda é o hedonismo. O que é o hedonismo? Curta a vida, porque o que você tem, desde o povo romano, é pão e circo. Então vamos curtir a vida, porque é tudo que nós temos. E daí você vê uma moçada que acha que sábado à noite é o dia para você jogar fora tudo aquilo que você construiu na semana. Onde você acha que uma pílula de êxtase vai te deixar extasiado por uma vida feliz. Ela rouba de você a vida eterna. Ou músicas e programas por aí que tentam vender para você a ideia de curtição, mas que no fundo não traz nada. São merendas que não matam a fome. Essa merenda me preocupa, o materialismo consumista. Amada igreja, os jovens brasileiros movimentam 100 bilhões de reais por ano no Brasil. Isso prova claramente o desespero que nós temos, às vezes, ter aquilo que não somos. Eu me preocupo com jovens que gastam o que não têm, para vestir o que não devem, para parecer o que não são. E você, para mostrar para os amiguinhos, gasta 2 salários teus para comprar um tênis e desfilar por aí, dizendo, olha, agora eu faço parte da patota. Que patota é essa? O materialismo consumista nos leva, às vezes, a fazer loucuras. O programa de televisão pegou alguns jovens ricos americanos, e qual não foi minha surpresa quando eu assisti, alguns anos atrás, esse programa no Sony Entertainment. Esses rapazes eram bem ricos, e o sonho deles era parecer Brad Pitt. Gastaram não sei quantos milhares de dólares para passar por 7 cirurgias plásticas e tentarem parecer Brad Pitt. No final da história não ficaram nem iguais a eles, nem iguais a Brad Pitt, ficaram com essa cara aqui, ó.
parecendo Vesgo, Ceará. E essa moça aqui queria parecer Kate Winslet. Não ficou nem igual lá nem cá. Mas gastaram fortunas para isso. Cuidado, porque essa última merenda também, ela pega pesado na vida de um jovem, o relativismo. Sabe o que é o relativismo? Não tem certo, não tem errado, eu quero resolver minha vida. E essa imagem de um galo na tela, que eu falo para os ouvintes da Novo Tempo, não está aí por acaso. Eu pregava ainda no Rio Grande do Sul, alguns 3 anos atrás, como líder de jovens lá, e uma garota chegou toda sincera para mim e falou assim: pastor, o senhor fala para os jovens, o senhor dá conselhos bacanas, então me dá um conselho. Eu falei: qual conselho? Pastor, como é que eu faço para segurar um gato galinha? Não entendi. Não, pastor, sabe o que é que eu gosto de um cara, e ele gosta de todas, ele fica com todas, ele experimenta todas, eu queria que ele ficasse só comigo. Eu olhei para ele e falei assim: você está falando comigo? Como é que eu vou te aconselhar a segurar uma galinha nas tuas mãos? É, pastor, porque ele fica com todos e queria ficar só comigo. Eu já imaginei o mundo que a gente vive. Né? Para o ouvinte eu mostro umas pessoas com cabeça de galo e galinha. Porque eu pensei, mas não é possível, pastor, é que eu queria que fosse só para mim. Tá bom, você quer um conselho para segurar um gato galinha? É o mundo da ficação, que acha que vai ficando sozinha, ficando grávida, ficando para titia, ficando demais, ficando triste, ficando sozinha, frustrada. Pastor, me ajude a segurar meu gato galinha. Falei, então tá bom, anota aí. Ela tinha um bloquinho rosinha, achou todo felpudinho, com um monte de canetinhas rosinha, aquela coisa de garotinha, né? O senhor vai me dar um conselho? Eu falei, vou. Quer segurar um gato galinha? Pastor, me diga. E ela regalou os olhos, abriu bem os ouvidos e começou tremendo a escrever, né? Para segurar um gato galinha, faça o seguinte. Ao silêncio. Tem gente anotando. Eu sei. Pastor, vai dizer? Vou. Pega uma lata bem velha, entope essa lata de milho, joga no chão e dá para a tua galinha ciscar. E me permitam falar a linguagem dos jovens e para os jovens. Enquanto a tua galinha estiver ciscando, menina, pelo amor de Deus, dá um chute bem redondo na retaguarda dessa galinha e vai cuidar da tua autoestima. Porque eu não consigo imaginar que as mulheres vão ser felizes achando que no mundo de gato galinhas você tem que ser feliz com um cara assim. Espere o tempo que for, mas o relativismo não defende a ideia de você ser feliz. Mas sim, vá, tudo é relativo, eu faço a hora que eu quero, porque não tem nada, não tem preto nem branco, é tudo um cinza. E no mundo dos cinzas, os jovens vão se rastejando cada vez mais no mundo difícil e triste. Olha só, no Brasil, revistas especiais de jovens, 1 milhão de crianças nascem de mães solteiras todos os anos, só no Brasil. Vai me dizer que isso é relativo? Isso é absoluto. E Deus sabe o que é melhor quando diz, não coma essas merendas, porque essas merendas não alimentam você. O relativismo diz, não, tudo certinho. Todo mundo transa com todo mundo. Pode ser homem com homem, mulher, com animal, com primo, com pai, com família, não importa. Eu digo a vocês, o carinho, respeito e as portas da igreja abertas para todas as pessoas que têm dificuldades com as suas opções sexuais. Homossexuais são bem-vindos à igreja adventista, porque isso aqui é um hospital. Agora toma cuidado para você não chegar num hospital e achar que por estar num hospital você chega baleado e vai ficando baleado, e o hospital me aceitou, eu não vou tomar remédio, não vou querer fazer lavagem especial, eu não vou fazer cirurgia, eu vou deixar acontecer. Todos são bem-vindos. Agora toma cuidado, isso não está certo. E uma vez que não está certo, Deus dá poder e força para nós revertermos as tentações mais cruas e desagradáveis da nossa vida. Mas não é relativo. A Bíblia nos mostra claramente qual é o sonho de Deus para nós, não é relativo. E o mundo que nós vivemos é assim, né? As paradas gays estão cada vez com mais gente. 2 anos atrás, em São Paulo, fizeram a primeira parada hétero. Olha que fantástico, tinham 17 pessoas na parada. Nós somos minoria? Espero que não. Mas, amado jovem, é o mundo que nós vivemos. E sabe o que acontece? Com essas merendas, humanismo, existencialismo, evolucionismo, materialismo, hedonismo e o relativismo, Jesus olha para nós nessa igreja, e você que me ouve pela rádio, e diz em Mateus 19, 28, ide, alimentai a multidão. E você olha para mim, como eu olho para você, e dizemos para Deus, Senhor, ide como? Um mundo com tantas raças, com tantas culturas, com tantas diferenças sociais, com tantas diferenças culturais, de cores, de idiomas, de culturas, de contrastes, de sotaques.
Jovens, é por isso que essa noite é um sermão que eu amo fazer. Porque Deus olha para nós e diz, não importa a dificuldade da multidão. Eu estou dizendo para vocês, não vou despedir a multidão até que eles comam, até não aguentarem mais. E você diz, Senhor, como é que eu vou no ID? Se nós somos uma igreja com 14 milhões de pessoas ao redor do mundo, mas de um mundo com 6 bilhões. E às vezes a gente se chateia. Olhamos para os nossos pãezinhos e pensamos, mas como é que os nossos pãezinhos vão ter conta, vão dar conta de alimentar uma Curitiba inteira? Por mais que tenhamos rádio, por mais que tenhamos TV, por mais que tenhamos igrejas e templos, nós somos muito pequenos para alimentar toda uma capital paranaense. E quando você pensa no mundo, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas incrível como Deus olha para nós e diz, não quero saber, eu estou te dando uma ordem, alimentem a multidão. Desse milagre, 3 lições básicas. Amado jovem, primeira lição básica desse milagre, por favor, não complique aquilo que Deus simplificou, amém? Eu tenho medo das pessoas que quando ouvem o ID de Deus, complicam. E daí dizem, não, ok, eu vou levar o alimento para as pessoas, mas o meu alimento para essas pessoas vai ser um cardápio de menu francês com italiano e um pouco de indiano. Eu te pergunto, qual foi o cardápio que Cristo alimentou 10 mil pessoas? Pão e... Não ouvi, qual foi o cardápio? Pão e peixe. Não foi sanduíches caros, não foi grandes churrascarias, foi um alimento simples. Por quê? Peixe. Peixe simbolizava o cristianismo nos primeiros anos da igreja primitiva, que vinha de um acróstico que significava ictus em grego. Ictus é peixe em grego. Mas ictus eram as primeiras palavras de uma frase que dizia Jesus Cristo tel riosoter. Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Deus. Peixe significa Jesus. E pão, quem era o pão da vida? Jesus. Não complique o que Deus simplificou, porque o alimento que nós temos que entregar para o mundo não é 1 bilhão de podes e não podes, não é 1 zilhão de vai aqui ou vai ali. Tudo o que Deus nos pede é compartilhe com o mundo o alimento mais puro, simples e acessível que é Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Igreja Adventista do Sétimo Dia, antes de tudo vem Jesus. Acima de tudo está Jesus. E junto com tudo tem que estar Jesus. E às vezes alguns complicam o que Deus simplificou. E jovem, você não veio aqui por saber tudo de Bíblia. Você veio aqui para conhecer Jesus. E quando você conhece Jesus, uma explosão acontece na sua vida. A não ser que você esteja conhecendo mais páginas de um livro e palavras de uma frase do que uma pessoa por trás de tudo isso. E essa pessoa que me leva como filho dessa igreja a amar, ser cristão, ser adventista do sétimo dia e ainda acreditar. Segunda lição. Pelo amor de Deus, não ponha o poder de Deus numa camisa de força. Tem gente que acha que Deus anda de acordo com a nossa limitação patética e míope de ver as coisas no mundo. Se em primeiro lugar, não complique o que Deus simplificou. Em segundo lugar, não ponha o poder de Deus numa camisa de força. Vamos viajar pelo mundo e pela história? Venha comigo. Segundo, terceiro século, você olharia o Coliseu Romano e veria mães grávidas, filhos despedaçados, famílias em pânico, enquanto as feras eram soltas. Naquela arena romana, as pessoas gritavam e vibravam, vendo os seres humanos sendo despedaçados ali. Você olharia e diria, que loucos, que povo é esse? Esse povo vai acabar, esse cristianismo não vai existir, eles estão morrendo, a que ponto pode chegar? Você olharia e diria, isso não vai para frente. Terceiro século, Diocleciano, um dos Césares mais cruéis e sanguinários, que matou tanta gente no Coliseu Romano, fala uma das frases célebres da humanidade. Eu não entendo, o sangue desse povinho cristão parece semente. Quanto mais você jorra o sangue na terra, mais nascem outros. Não põe o poder de Deus numa camisa de força. Séculos depois você vê o poder do cristianismo. Eu te pergunto, o cristianismo acabou sim ou não? Agora venha comigo a 1848 e você vai ver um grupo de pessoas suando e chorando em cima de um pedacinho de papel, 1000 papeizinhos. Colocaram todo o dinheiro, $56 da vaquinha que eles fizeram para fazer aquele jornal funcionar. Você olharia e diria, coitados, que jornal é esse? Era o primeiro periódico que a igreja adventista fazia.
com todo o dinheiro dos pioneiros, e você olharia e diria, Present Truth, a verdade presente, o primeiro jornal, a primeira publicação da Igreja Adventista, que horror! 150 anos depois, nós somos hoje ao redor do mundo 57 editoras, entregando livros denominacionais, bíblicos e espirituais, em 834 línguas e dialetos ao redor do mundo, com 6.692 vendedores de livros batendo de porta em porta para levar a mensagem ao coração das pessoas. Ouçam, amém? Agora venha comigo em 1868 e você olharia um homem chamado Goodwill Bell no sótão de uma casa com um grupo de 7 crianças e você diria, que escola é essa? Primeira escola adventista. Você não apoiaria, você não veria futuro, mas 150 anos depois, nós somos 99 universidades e internatos com 7.283 escolas, ensinando verdades que precisam ser aprendidas e conceitos profundamente didáticos e pedagógicos para mais de 1.400.000 alunos ao redor do mundo. Não põe o poder de Deus numa camisa de força, porque você vem comigo, eu te mostro uma televisão que você diz, mas uma televisão que não tem 1/1000º do orçamento da Rede Globo, não temos. Mas uma coisa eu sei, Deus disse, vão e façam, e quando a gente vai e faz, Deus começa a abençoar no processo. Que loucura construir uma igreja, não dá. 30, 40 anos de sonhos atrás, alguém tem que se mexer. Mas quando eu penso na ousadia de vocês aqui, Igreja Central de Curitiba, e quando eu penso na ousadia que é você olhar uma televisão, que 13 anos atrás, em 1996, você diria, não é possível, isso não vai para frente, de repente ela começa a crescer, e começa a entrar em pessoas, começa a aumentar os canais abertos, começa a melhorar o equipamento, e hoje a TV Novo Tempo está em 2 canais de televisão na América do Sul, com 2 idiomas, português e espanhol, para 8 países, Brasil, Chile, Equador, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina e Peru, dizendo, eu quero ver Jesus voltar. Uma rede de comunicação espalhada pela América do Sul, onde várias pessoas produzem programas, e eu fico pensando, como é que a gente vê coisas pequenas? 35 milhões de brasileiros recebem hoje o sinal da TV Novo Tempo. Deus não nos pediu para escolher o solo, Deus nos pediu para semear. Não sei se 35 milhões estão assistindo ao Novo Tempo, mas nós estamos chegando lá. E se você vai ver esta foto, capital do Chile, 7 milhões de pessoas estavam lá alguns dias atrás. Emociona em você ver 7 milhões de habitantes assistindo a TV Novo Tempo, como nós vemos aqui as maiores TVs do Brasil. Não põe o poder de Deus numa camisa de força, nosso sonho é chegar aqui no Brasil também com isso, mas Deus sabe a hora, confiamos na direção de Deus. Se somar Brasil e espanhol, os satélites que chegam à América do Norte, Central América do Sul, Europa e África, parte sul da África, que fala português, Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe, quantos e-mails eu recebo de lá? 45 milhões de seres humanos no mundo, falando português e espanhol, podem ter acesso à esperança através dos meios de comunicação. Eu ouço um amém? Eu queria te mostrar, não ponha o poder de Deus numa camisa de força. Peço permissão nesse momento para abrir 2 minutos para você conhecer um pouquinho mais o que nós estamos fazendo. Aqui é o cenário do programa, está escrito Jovem, que vai entrar no ar daqui a alguns meses. Foi gravado até sexta-feira, antes de eu vir para Curitiba. Pastor Luiz Gonçalves, um programa chamado Arena do Futuro, sobre profecias. Nós fazemos o melhor com o que temos, porque esse é o canal da esperança. Coloca para mim, eu quero mostrar para você o que nós estamos fazendo quando o assunto é TV Novo Tempo. Novo Tempo está no ar e com atrações que vão dar motivos de sobra para você ficar ligado na gente. Há mais de uma década, no coração de tanta gente que procura verdade, amor, transformação, gente que procura esperança. Turismo e saúde tem também sua hora na Novo Tempo, além das melhores entrevistas, aconselhamentos, natureza, o melhor jeito de estudar a Bíblia. No jornalismo, um núcleo especial traz a notícia exata, na hora certa.
Mudanças e muitas coisas novas já podem ser vistas na programação. Músicas nacionais e internacionais. Cores, cenários, filmes inéditos, desenhos, propagandas educativas e programas novos para todas as idades. Muita música, louvor e adoração. O seu compromisso de espalhar a certeza de um amor maior é o que faz com que a Novo Tempo cresça sempre e espalhe esperança. Você diz amém? Você não tem noção do esforço para fazer um material como esse. Talvez você não tenha noção para entender como é que Deus tem planos para que isso aconteça. Só apertar ESC que já vai reduzir a página para a gente poder continuar fazendo a próxima palestra. Eu tenho certeza que quando Deus trabalha com as limitações humanas, Ele nos surpreende. E eu creio que a TV Novo Tempo, assim como os desafios que nós temos tido como igreja, são provas de que Jesus vai usar os meios de comunicação. Agora os jovens, deixa eu mostrar para você alguma coisinha dos jovens. Essas meninas, Maiane e Samara, você olharia para elas não fazem nada. E eu achei, fazia um convite no final do ano passado, em Fortaleza. Elas vieram no apelo, pastor, eu quero dedicar umas férias para Jesus. Eu falei, duvido. Alguns vão comportar, outros às vezes vão fazer outros materiais, mas alguns jovens resolvem ir para uma igreja longe, ou para uma cidade longe, fazer uma conferência. Eu olhei para elas, 16, 19 anos, filhas de quem eu conhecia que eram pessoas de boa condição financeira em Fortaleza. Eu falei, não vão? Não vão? 15 dias depois, em janeiro de 2008, eu fui para uma cidadezinha bem distante de Fortaleza, bem pequenininha, chamada Horizonte. E lá você chega e encontra numa cidadezinha minúscula, que não tinha presença adventista, um grupo de jovens dizendo, pastor, conta comigo, porque eu vou fazer a minha parte. Eu tenho planos para entregar, eu tenho que fazer o que Jesus me pediu para fazer. E olha que surpresa, nessa cidadezinha, chegou essas duas moças. O pastor estava construindo a igreja, esqueceu de falar para elas, não esqueceu não, na verdade disfarçou, que não tinha nem telhado a igreja. E um grupo de jovens universitários que faziam enfermagem, odontologia e engenharia civil, e mais alguns outros rapazes e moças, foram obrigados a, antes de fazer trabalho missionário, terminar o telhado da igreja. E o que me surpreende, jovens, só vocês têm condições que muitos não têm. É a força que a juventude tem e a elegância, porque aqui você vê a Maiane com mão na pá, no cimento, ali com o pé no barro e a bolsinha de patricinha do lado. E me surpreendeu no dia seguinte, quando ia começar o programa, alguns dias depois, eles tiveram que chamar todo mundo para a igreja, e jovem tem criatividade que muitas vezes os adultos não têm, porque tinha que chamar o povo, então foram lá, aferição de pressão, etc., a alegria deles. E esse rapaz, Alexandre, fazia enfermagem. Eu perguntei, cara, como é que você fez? Pastor, nesse dia eu consegui fazer o corte de cabelo de 17 pessoas. E todos vieram à noite. Eu falei, uau, onde é que você aprendeu a cortar cabelo? Pastor, não aprendi. Eu falei, tá, mas como é que você aprendeu? De algum lugar? Fez Senac? Fez alguma coisa? Não, pastor. Nem profissionalizante curso? Não. Teu pai é cabeleireiro, barbeiro? Não, pastor. Cara, o que é que você resolveu para conseguir cortar o cabelo de 17 pessoas? Jovem, outro papo, disse assim, pastor, resposta simples, espalhamos para todo mundo de manhã que estava na moda cortar o cabelo com máquina zero. E aqui você vê ele zerando a cabeça de todo mundo. Tiozinho se sentindo aqui o Brad Pitt. Jovens, fui lá pessoalmente e daí encontrei uma igreja com telhado coberto, uma igreja lotada, e no final dessa conferência, 17 pessoas foram batizadas. Esse outro grupo de jovens, por que do Nordeste? Podia ser aqui de Curitiba. Cada um faz na sua região que pode. Esse grupo de jovens saíram de ônibus e foram para uma outra cidade longe, lá em Irecê, na Bahia. Chegaram lá, não tinha adventista, foram na Praça Central, cidadezinha pequena, um monte de jovens dizendo, onde nós vamos dormir? As pessoas que iam providenciar lugar para dormir, esqueceram, não tinha ninguém na cidade que sabia da chegada desses jovens. Na praça principal, o prefeito ficou sabendo, tem um grupo de jovens ali que estão esperando um lugar para dormir, querem fazer projetos comunitários, sociais, ação espiritual, etc. Os adultos voltariam. Eu vou embora porque não me trataram bem aqui. Os jovens fizeram uma oração e falaram, até o pôr do sol a gente fica aqui. Se ninguém vier nos atender, a gente vai embora. Pouco antes do pôr do sol, chega o prefeito lá sem graça e diz, o que é que vocês estão fazendo aqui, senhor prefeito? Somos
15 jovens que somos da igreja adventista e queremos aqui fazer trabalhos missionários durante 20 dias na sua cidade. Só queremos o bem dela. O prefeito ficou encantado, falou assim, mas onde vocês vão ficar? Não temos nem escola com lugar para vocês ficarem. Todas as casas estão ocupadas. E os jovens disseram, pastor, senhor prefeito, aonde o senhor quiser a gente fica. O senhor prefeito ficou pensando, mas não tem onde pôr essa moçada por 20 dias. A não ser que... Não, eles não vão querer. Pois não, senhor prefeito, diga onde é. Não sendo no cemitério, tá bom. E o prefeito falou assim, olha, o único lugar da cidade que não está sendo utilizado, graças a Deus, é o lugar mais seguro da cidade. Mas vocês não vão querer. E os jovens disseram, vamos sim, senhor prefeito. Pasmem. Durante 20 dias, aqueles jovens pregaram o evangelho, dormindo no conforto de um hotel 5 estrelas, chamado Delegacia. E eu fui lá visitá-los. E no final de 20 dias, 35 pessoas batizadas por um grupo de jovens que disseram, não ponha o poder de Deus numa camisa de força. A Verônica, recém-convertida com 5 meses de conversão, foi para uma outra cidade, lá em Petrolina, cidade importante, junto ao Rio São Francisco. No meio das visitações, estavam na praça pública, começaram a ouvir fogos de artifício, não eram fogos nem nada. De repente ela sente como se uma lança passasse no seu pescoço, era um tiroteio, uma bala perdida pegou ela exatamente a 1 centímetro da coluna. Ela cai no chão, vai para o hospital, e o desespero de todos nós, como é que vai ser a continuação dessa menina? E sabe qual era o desespero dela? Como convencer aos pais de que ela estava fora de perigo. Eu vi o curativo, entrou aqui, saiu aqui atrás, mas não pegou nada vital na vida dela. Só que o desespero dela era como convencer os pais que ela estava bem, porque ela queria continuar estudando com as 7 famílias que ela tinha aprendido a amar no projeto missionário. Gravamos no celular um filmezinho dela dizendo, pais, eu estou bem. E ela ficou. No final da conferência, essa menininha aqui levou 6 pessoas ao batismo. Jovens de Curitiba, pastor, isso é Nordeste. Não é. Deus não quer os bons. Me preocupa se aqui em Curitiba tem muita gente boa. Se tem muita gente boa, pode ter certeza que não vai acontecer muita coisa. Porque Deus não precisa dos bons, Deus precisa dos disponíveis. E um desbravador com um lanchinho que você não daria valor, estava disponível de Cristo. E Cristo alimentou 10 mil porque não era bom, estava disponível. Eu te pergunto, você está disponível? Deus te diz, pregue a multidão, leve a alimentação, e você cruza o braço e fala, Senhor, não prego como pastor, não tenho dinheiro como os empresários, eu não toco como Daniel, não canto como louvor, eu não posso fazer nada. Toma cuidado, você tem alguma coisa para fazer por Deus. E aí vem a mensagem mais importante dessa noite. Jesus não entregou pão para a multidão. Quem entregou pão para a multidão foram os discípulos. E agora eu te pergunto, quem são os discípulos de Jesus hoje? Quem são os discípulos de Jesus hoje, Igreja Central? Amada Rádio Novo Tempo, daqui a pouco vamos sair do ar. Eu quero te dizer que a frase da noite desse sermão é: Deus é quem multiplica os pães, mas somos nós quem ajudamos a distribuir. Não adianta, nós ajudamos a distribuir. Eu te pergunto, você está fazendo o seu papel? O que me desespera é que nós temos a verdade, temos o princípio, temos a fé, temos a esperança, mas o mundo parece que tem mais coragem. Pasmem. A maior frase do século passado, somos todos do século passado, estampada na revista Veja, no começo do ano 2001, trazia como frase do século XX esta: cuidado com esse homem, ele acredita naquilo que diz. Um homem olhou para um outro e disse: cuidado com ele, porque ele acredita naquilo que ele diz. Pastor, que grande frase foi essa? Drummond de Andrade faria uma frase muito mais bonita, Monteiro Lobato e outros. A frase em si não é grandes coisas, mas as pessoas que estão envolvidas nessa frase significam por que foi a frase escolhida do século passado. O homem que falou essa frase, talvez você não conheça, chamado Joseph Goebbels. Quem fez comunicação, publicidade e propaganda sabe quem foi Joseph Goebbels. O precursor de tudo que você vê hoje de propaganda política. Se um presidente é eleito, é porque ele aprendeu de alguma forma com Joseph Goebbels, que olhou para um outro jovem e falou: cuidado com ele, porque ele acredita naquilo que ele diz. Quem era essa pessoa? Um monstro, um demônio chamado Adolf Hitler. A história conta de quando Adolf Hitler falava, ele parecia literalmente possesso, mas com uma forma tão apaixonante e absurda, que fez uma lavagem cerebral numa humanidade, levando 6 milhões de pessoas para as câmeras de gás. Você entende porque essa foi a frase do século?
Você pode ter a maior mentira da tua vida, mas cuidado, porque quando alguém acredita naquilo que diz, ele pode estragar a humanidade. E agora vem comigo, eu te digo, nós tínhamos muito mais para estarmos mais corajosos, mais ousados, mais empolgados, mais apaixonados, mais missionários. E às vezes nós ficamos assim, olhando os monstros falando, enquanto nós olhamos, não, mas eu sou tímido, não tenho o terno legal, não tenho o que eu gostaria, eu tenho que esperar aqui porque eu não posso participar. Cuidado, jovem. Vamos pensar numa ilustração. Jesus não entregou pães, quem entregaram os pães foram os discípulos. Agora pense num 13º discípulo. É incrível, mas Jesus surpreendeu Pedro, João, Tiago, Tomé, Filipe, André. E o que me encanta é que Jesus entregava os pães para aqueles discípulos. Eles pegavam as suas cestas cheias de pães, saíam correndo para entregar para a multidão, entregavam pão para um, entregavam pão para outro, e de repente a cesta esvaziava. O que Pedro fazia? Jesus, me dá mais. Jesus ia lá, mais uma cesta, Pedro vai lá, corre, suado. Agora imagine um 13º discípulo, que ele recebe nas mãos os pães de Jesus, só que sabe o que acontece? Ele tem muito o que fazer, ele tem muito negócio para fechar, ele tem muitos assuntos para resolver, e aquele discípulo não entrega pães. Eu te pergunto, ele volta para Jesus pegar mais, sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Ele não entregou, está com pães nas mãos. Jesus está lá fazendo milagre, eles não voltam. Por quê? Ele não volta porque ele não tem por que pegar mais. Só que o problema é o seguinte, passa um dia e ele não entrega pães. Tem que ir para a academia, tem que ir para o cursinho, tem que fechar negócio, tem que casar, tem que namorar, tem que falar com os pais, tem que comprar equipamentos, tem que comprar carro, tem que ir para a casa da praia. Ele não tem tempo, então passam 2 dias, ele não entregou os pães. O que acontece? Ele volta para Jesus? Não. Tem pães nas suas mãos, mas eu te pergunto em nome de Jesus, como é que estão os pães nas mãos desse infeliz discípulo? Começa a ficar feio, duro. Passam 3 dias, pega chuva, vai tomar banho, pega sol, vem para Curitiba, pega neblina, aquele clima cinza, vai lá para o Nordeste, pega o sol, vai lá para outro lugar, pega a neve e vai ficando como esses pães, depois de 8, 9 dias, cada vez piores, podres, começa a feder, começa a criar mosca, começa a ficar nojento. Eu te pergunto no final de todas as coisas, depois de 30 dias, como é que estão os pães desse discípulo? Pastor, para com isso, deve estar muito podre, pútrido, nojento, eu sei. Eu te pergunto, ele volta para Jesus buscar mais? Não. Porque ele não entregou, porque ele só papou sermão e não distribuiu os pães. E se ele não distribuiu os pães, não tem graça nenhuma continuar vindo para os braços de Jesus. Agora, depois de 30 dias, esses pães estão nojentos. É só uma ilustração. Mas 20 dias atrás eu liguei para a equipe J dessa igreja e falei assim, pega um monte de pão e joga num canto de uma casa e deixa passar o tempo. E hoje eu trouxe esses pães aqui para vocês verem. Esses pães aqui estão um pouquinho diferente daqueles pães ali, porque esses pães aqui estão há mais de 20 dias jogados ao relento para você comer, porque são pães de pessoas que pegam e não entregam, e sabe o que vai acontecendo? O cristianismo vai ficando porco, sujo, nojento, e você não volta para Jesus pegar mais. O pior de tudo é que você olha para a tua cesta, está um fedor horrível, e diz assim, eu tenho o cristianismo nas minhas mãos, não preciso voltar para Jesus, mas está perambulando por Curitiba com um cristianismo fraco, patético, sem graça, onde você não tem prazer nas coisas espirituais. Toma cuidado, porque pães como esses não valem nada. E eu me preocupo porque Jesus olha para mim e diz para você, entregue os pães, e você diz, pastor, estou desanimando na igreja. Ok, como é que você está participando? O pastor vem cá e diz, vamos fazer pequenos grupos. Não, pastor, que isso? Como é que você quer ver Jesus voltando? Ah, pastor, está sem graça vir na igreja. Claro que está. Deus multiplica os pães, mas somos nós quem distribuímos, porque Deus sabe que quanto mais nós distribuirmos, mais nós vamos voltar a pegar mais. E jovem, não adianta, você não vai ter prazer na igreja, se você não se envolver na igreja. Não tem que ser somente pregador, ancião ou diácono. Pode ser uma jovem, como eu pregava em Washington alguns dias atrás. E uma jovem disse, pastor, eu não prego, pastor, eu não tenho dinheiro, pastor, eu não canto. Mas eu tive uma ideia, o quê? Eu vou começar uma comunidade no Facebook dizendo sobre Jesus. Eu me apaixonei porque eu vi, os jovens inventam formas, na realidade deles, de terem contato com pessoas que às vezes o pastor não vai ter, mas entrega os seus pães. Você vai num escritório de um empresário, encontra um empresário dizendo, aqui eu fecho os negócios, aqui eu tenho empregados para pagar, aqui eu tenho um mundo para devorar, porque não é fácil a competitividade do mundo, mas você olha atrás da mesa desse empresário, tem uma estante ali, contendo mais de 100 livros da igreja, dizendo o seguinte, eles vêm aqui, fecham negócios comigo, mas eu pego esse livro e entrego para eles. Eu te pergunto, é ou não é um discípulo?
Amado empresário, invente a forma que você quer, mas você não pode ficar parado. Conversava hoje à tarde com o pastor Justin, quais são os sonhos dessa igreja, Odailson? Pequenos grupos, duplas missionárias, a construção de um templo, a volta de Jesus, lares abertos, programação especial, empolgar mais com rádio, com televisão, colocar os jovens no caminho cada vez mais missionário. O Ministério Jovem existe para que os jovens se empolguem com a igreja. Não adianta. Olha o que a senhora White nos fala. É pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. Não é pelos outdoors, não é apenas pela televisão e pela rádio. Eu defendo a televisão, mas televisão não batiza. Televisão desperta a vontade. Se não tiver alguém com essa pessoa, não acontece nada. São as relações sociais, jovem, que só você conhece para diminuir todas as fronteiras do mundo. O mundo tem fronteiras? Claro que tem, mas o perdão não tem. E eu sei que eu falo hoje para uma igreja central de Curitiba, onde às vezes aqui a frieza de alguns bancos me preocupa. E eu tenho ousadia, pureza e humildade para com muito carinho olhar para você e dizer: toma cuidado, para você não estar sentado numa igreja, com pães apodrecidos, pútridos e nojentos, tendo um comportamento horrível e achando que isso é ser cristão. Se você não convida uma pessoa sequer para uma semana de oração, se você não liga para conversava com pessoas e dizia: pastor, eu estou afobado que eu tenho que ligar para alguém, eu liguei para um amigo, vamos jogar tênis, não vamos jogar tênis não, vamos comigo na igreja. Olha o sorriso no olhar de alguém que diz: eu posso fazer papel de nerd por aí? Não é por aí. Você faz papel de filho de Deus para o céu. E o prazer de você entregar pães não tem fronteiras. E o que me apavora, nós não somos melhores do que ninguém. É a última história. Mas eu estava no ano de 1998, vindo aqui para Curitiba. Nunca vou me esquecer disso. Eu tinha me formado agora em teologia, terminei aquele TCC de teologia, tinha algumas faltas em haver especiais, a minha formatura seria lá em São Paulo, em dezembro, e eu vim para casa, passar 3 dias com meus pais antes da formatura. Cheguei aqui, meus pais felizes com o filho agora se formando em pastor. Meu pai me abraçou, me chamou num cantinho e falou assim: filho, eu queria te dar um presente de formatura. Eu falei: é mesmo, pai? Filho, está aqui, me entregou um envelope. Naquele envelope estava a assinatura dele e vazio. Vá no Shopping Miller, escolha a loja que você quiser, filho, e compra o teu terno de formatura. Eu olhei para o meu pai e falei: pai, eu posso trocar o presente? Ele falou assim: pelo que você trocaria? Pai, por um skate. Meu pai disse: não, filho, daí não. E eu, feliz da vida, peguei aquele cheque e fui lá para o Shopping Miller. Cheguei no Shopping Miller e olhei as lojas. Eu queria na época, era um terno cinza de microfibra. E eu fui olhando, tinha uma loja aqui, uma loja lá de cara. Eu fui nas mais caras, né? Eu falei: o pai não me deu skate, vai pagar caro o meu terno. E eu cheguei nas lojas e não encontrava o tom que eu queria de cinza, mas chegou numa das lojas do Shopping Miller. Um rapaz estava na porta, devia ter mais ou menos a minha idade na época, 22, 23 anos. Me cumprimentou, apertou minha mão e falou assim: seja bem-vindo, o que você procura? E eu falei assim, meio sem graça: olha, eu queria o meu terno de formatura, eu vou comprar, eu queria um terno cinza, microfibra. Jovens, aquele rapaz tinha uma cortesia, que ele colocou sobre o balcão, não apenas uma cor. Ele conseguiu, acho que uns 10 tipos de ternos, todos de microfibra cinza, com tons puxando para o verde, para o azul, para o claro, para o escuro. Eu fiquei encantado, eu falei assim: bom, é aqui que eu vou comprar. Nem perguntei o preço, né? E a gente começou a conversar, aquele rapaz me tratou com tanta educação, que no final a venda foi boa, fiquei mais de 1 hora na loja. Coitado do pai. No final eu comprei o terno, o sapato, a meia, a cinta, a camisa e a gravata. Comprei tudo e dei o chacão do pai, né? Eles ficaram lá, arrumaram a barra, arrumaram a parte do braço, tudo certinho. Esperei, ia voltar com tudo pronto. O rapaz batendo papo comigo. Finalmente chegaram as sacolas da minha compra. E eu fui me despedir dele. Que rapaz simpático. Estendi a mão para ele, estendeu a mão para mim, me cumprimentou. Até logo. Mas ele segurou minha mão e falou assim: me diz só uma coisa, você falou que está se formando? Eu falei assim: estou me formando. Eu também. Para que é a tua formatura? Ele falou assim: é porque eu vou me formar em teologia. Você é crente? Ele falou.
Eu falei, sim, sou crente. Eu também sou crente. Você está se formando? Eu também estou. E você para teologia? Eu falei, sim, para teologia, você é um pastor. Eu faço um seminário aqui junto a Curitiba. Então que legal. Você e eu somos crentes. Você e eu vamos nos formar. Você e eu vamos ser pastores. Daí a mão dele apertou mais forte, olhou para mim e disse, então me diga, qual é a tua religião? Eu olhei para ele e falei assim, eu sou adventista do 7º dia. E você? A sua mão amoleceu. Seu olhar caiu, ele disse assim, eu sou da outra religião. Eu continuei com a mão abanando no ar, senti que ele desmotivou um pouquinho, né? Eu me senti meio sem graça, então ele me olhou. E Central de Curitiba me fez a pergunta talvez mais difícil da minha vida. Meio sem graça, sim, olhou para mim e falou assim, nós vamos ser pastores, você é crente, eu sou crente, vai se formar, eu vou me formar, você vai ser pastor, eu vou ser pastor, mas você é da igreja adventista e eu sou dessa outra igreja. Então me responda uma coisa. Nós somos irmãos ou nós somos primos? Uau. Eu fingi que não tinha entendido. Eu falei assim, como assim? É para a gente entender, né? Porque a gente crê de formas diferentes. Então, a gente é irmão ou a gente é primo? Amada Igreja Central, eu nunca mais me esqueci dessa pergunta. Eu respondi de qualquer jeito, não entendi muito o que aconteceu. Eu peguei meu terno e vim embora. Mas quando eu cheguei em casa, eu comecei mais do que nunca a ler a Bíblia. E venha comigo e leia a Bíblia uma vez. Leia comigo a Bíblia 5 vezes. Venha comigo e leia a Bíblia 100 vezes. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia 1 milhão de vezes. E me diga se em qualquer versículo da palavra de Deus existe um maldito versículo dizendo que Jesus, Deus, é tio de alguém. Leia a Bíblia 1 trilhão de vezes e me diga se em algum versículo você descobre que você é primo de alguém. Deus não tem sobrinhos, nós não temos primos. Deus é Pai de todos, portanto, por pior que pareça, o milagre dessa noite, onde Cristo multiplica pães e diz, entreguem para o mundo, você é irmão da pior pessoa que você vê pela rua. E não me venha com esse papinho higiênico, dizendo que vamos converter os meus amigos da faculdade, os meus amigos da academia, tudo bem. Mas esse Deus te chama para você largar tudo que está fazendo e fazer um trabalho missionário como nunca foi feito. E aparece no teu caminho um assassino, uma prostituta, um homossexual, um ladrão, um sequestrador, um estuprador. Senhor, não, esses não. Eu sei, eu também penso assim. Mas eu me defronto com um rapaz que me olha e diz, será que porque você pensa diferente de mim, você deixa de ser meu irmão? Por favor, Deus chamou você, jovem, para fazer algo escandaloso pela cruz. E escandaloso não quer dizer você apenas, naquela forma esterilizada, fazer o mínimo. Daí vem alguém aqui na frente e diz, igreja, vamos crescer mais. Não, os outros cuidam, o ministério pessoal cuida do crescimento da igreja. Daí vem outro e diz, gente, vamos aqui cuidar da ordem da igreja. Não, é o diaconato que cuida. Eu aqui só fico criticando porque o sermão demorou demais. Eu tenho medo de pessoas que olham as pessoas pelas diferenças e não pelas semelhanças. Tenho medo de pessoas que constroem mais muros do que pontes. Tenho medo de pessoas que olham porque o fulano de tal não crê como eu creio. Bom, agora coitado dele, não posso nem dar atenção mais para ele. O cristianismo impregna na alma. Eu queria nessa noite fazer um desafio a essa igreja. Será que nós estamos sendo missionários? Mensagens aos jovens. Jovens queridos, esse é um livro que eu carrego na minha cabeceira de cama. Página 182 diz, nunca houve uma época em que tão momentosos resultados dependessem de uma geração, a geração jovem. E você talvez tem condições de contato com pessoas que nunca o pastor Gilson vai ter, que nunca o primeiro ancião vai ter, que nunca o pastor Odailson vai ter, que nunca a TV Novo Tempo vai alcançar, porque é só você que pode entregar seus pães. Mas sabe o que acontece? Amanhã você vem aqui sozinho do mesmo jeito, com os pães nos seus braços, implorando, achando que isso é ser cristão, e não é. Não existe salvação sem serviço, não existe conversão sem missão, não existe paixão na igreja sem envolvimento. Não existe paixão pela cruz sem você permanecer envolvido em alguma coisa. E amigos da minha infância, vocês estão desanimando na igreja porque vocês estão parando de se envolver na igreja. E não espere Deus te empurrar de volta para a igreja enquanto você não participa de nenhuma atividade da igreja. E é por isso que Deus chama você com talentos como só tua digital tem. Eu prego.
Mas quem sabe você tem condições que eu não tenho? Eu prego. Mas quem sabe você tem um sorriso que eu não tenho? Eu prego. Mas quem sabe você tem contatos com pessoas importantes do mundo aí fora, para abrir as portas da TV Novo Tempo, para abrir as portas de uma nova igreja como estamos construindo? É o teu talento que não é o meu. Eu prego. Mas quem sabe você fecha negócios como ninguém, e na hora de dar um abraço, como aquele empresário, você pega um livro e diz: eu tenho algo mais do que passar o mundo para trás. Eu tenho uma esperança. Eu prego. Mas você, jovem, vai desanimar na igreja se você não disser essa noite: Senhor, eu preciso ser mais missionário. Amém? Deus multiplica os pães, mas somos nós quem ajudamos a distribuir. Não é para você parar a tua faculdade de medicina e virar pastor. Não é para você parar teu novo empreendimento e virar professor na escola adventista. Não. Deus precisa de pessoas na igreja adventista como obreiros, como Deus precisa de pessoas como obreiros fora da igreja adventista como obra. E tenho aprendido na minha vida que você não precisa estar dentro da obra para ser um obreiro. Você pode ser um tremendo de um obreiro na obra ou fora da obra, contanto que você diga: Senhor, meus pães têm que ser entregues. Eu vou fazer um apelo. E hoje é diferente das outras noites. Porque nas outras noites eu tenho pedido para você sonhar, se alegrar na obediência, ter fé mais profunda. Mas hoje eu queria fazer um apelo a você. Será que você não está precisando se colocar mais nas mãos de Deus para dizer: Senhor, me ajuda a entregar os pães? Por que quando alguém recém se batiza, aquele primeiro ano a gente chama de primeiro amor, como se fosse uma desculpa para o 18º amor ser sem graça? Não admito isso. 8 anos de casado, não somos perfeitos, mas esse papo de que o primeiro amor é bom, terceiro ano é difícil, 7º ano tem crise, 34º ano, cuidado, o chão cai. Espera aí, problemas tem, agora a paixão, a amizade não acaba. Alguma coisa tem que ser repensada. Será que você não está precisando dizer: Senhor, hoje eu quero me comprometer com alguma coisa? Eu não sei, só Deus sabe. Mas você vai dizer: Senhor, eu vou começar um projeto diferente na minha vida. Ou eu vou me mandar para algum lugar, ou eu vou entrar no coral, ou eu vou chegar e dar trabalho para o pastor Gilson. Eu queria que o pastor Gilson hoje pedisse socorro com tanto jovem dentro. Pastor, o que é que eu posso fazer? Posso bater martelo na construção? Não sei. Mas você vai sentir o prazer de dizer: eu saí da minha rotina sem graça de cristianismo, que só papa coisas, para agora eu participar e sentir um cristianismo muito mais apaixonante no meu coração. Isso é missão. Amém? Daniel vai cantar uma música que mostra claramente que nós vamos chegar no céu. E nós não vamos chegar sozinhos. Quem é que você está ajudando para levar para Jesus? Tem pessoas querendo saber. E será que você está apaixonado por levar alguém? Eu queria convidar algumas pessoas para vir aqui essa noite. E você é uma delas. Se no teu coração você sente: pastor, eu preciso me envolver mais nas atividades dessa igreja. Eu preciso falar com meu colega de faculdade que nunca soube que eu sou adventista. E pastor, ora por mim, porque eu vou fazer uma ligação, vou mandar um torpedo, vou deixar um scrap lá no Orkut, ou eu vou falar com alguém, ou eu vou ligar rapidinho, deixar na secretária eletrônica, mas eu vou fazer alguma coisa para que amanhã eu já sinta a delícia de entregar pães quentinhos e voltar com braços vazios para receber mais pães quentinhos no sermão de amanhã. Você canta, você louva, você apresenta Jesus para as pessoas. Quem é você que talvez precisasse essa noite dizer: Senhor, me mostra como me animar mais na igreja, me envolvendo mais na igreja? Eu tenho alguém que gostaria de se envolver mais na igreja? Levanta de onde você está e vem aqui. Não é para todos. Se você está bem envolvido, fique orando pelas outras pessoas. Não é para todos, mas é para um grupo de pessoas que eu quero conhecer. Venham aqui, eu quero orar por vocês. De alguma forma você está sentindo que o louvor acontece, a recepção acontece, e você está desanimando na igreja. Não é para menos, você não está envolvido na missão da igreja. Venham para cá, eu quero orar por você. E eu quero que a liderança da igreja tem um trabalho difícil de dar tanta tarefa para tanta gente, mas você vai sentir o prazer de amanhã trazer alguém para cá, uma pessoa só, já durma em paz. Daniel, canta. Eu estou orando por essa igreja, sentindo o que é entregar pães nas mãos de uma Curitiba que precisa de esperança, e que Deus abençoe você. Amém. O mundo mergulhou num abismo sem fim,
E muitas vezes eu orei pra ver tudo acabar, que Jesus voltasse logo de uma vez. E nessas eu me esqueci de amar o meu irmão e aos cativos desse mundo estender a minha mão, para que o tempo seja breve, para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem para nos buscar. A promessa feita é: virei outra vez, mas a sua ordem diz que é hora de pregar. São tantos por aí, sem abrigo e sem luz, na escuridão da vida, sem Jesus. Eu posso então me esconder e esperar o fim chegar, ou posso simplesmente do amor de Deus falar, para que o tempo seja breve, para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem para nos buscar. E esse evangelho do reino será pregado a toda a nação. Só então virá o fim, nossa eterna redenção, para que o tempo seja breve, para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem para nos buscar. Ele vem com toda a glória, Ele vem para nos buscar. Deus é quem multiplica os pães, mas somos nós quem ajudamos a distribuir. É um conselho de amigo. Quem é que você vai convidar para vir amanhã aqui? Vai te fazer bem? Eu durmo em paz, eu digo a você. Às vezes pago mico pelo mundo, com uma televisão pregando volta de Jesus. Mas minha consciência está tranquila que meus pães estão sendo entregues. E você? Talvez o que a Central de Curitiba mais precise não é apenas de projetos e ousadias, são de pessoas comprometidas com esses projetos. Critique menos e participe mais. Se você está nos visitando pela primeira vez nessa igreja, me perdoe hoje fazer uma mensagem tão voltada para o público dessa igreja.
Mas isso aqui é uma família que às vezes a gente recebe visitas, e é uma família que às vezes a gente lava um pouquinho a nossa roupa juntos. E você entende a coerência da nossa mensagem, dizendo, nós temos uma urgência e não somos perfeitos. Mas que bom que você veio. Que Deus te abençoe. Eu vou orar para que você descubra o que é que você vai fazer para entregar seus pães até amanhã. Você vai se sentir melhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai do céu. É uma mensagem dura, Senhor, a gente sabe disso. Mas foi um milagre espetacular que os 4 evangelhos retrataram isso. E como que colocados contra uma parede, com uma espada no nosso umbigo, nós não temos para onde correr quando o assunto é salvação e serviço. Muitos jovens, Senhor, vieram a esta igreja pela salvação. E estão desanimando nesta igreja por falta do serviço. Meu Deus, é um silêncio que mostra nossas mentes repensando e refletindo, talvez uma vida inteira de um ministério, onde nos últimos anos de uma aposentadoria estamos cruzando os braços e parando de trabalhar. Ou talvez famílias que estão em crise porque pararam seu culto familiar, e com o culto familiar parando, pararam de ajudar outras pessoas a melhorarem também. Meu Senhor, é uma equação simples. Tu fazes os milagres, mas nós somos os agentes distribuidores desses milagres. Abençoa essa igreja. Abençoa a liderança dessa igreja. Todos são falhos, Senhor. É fácil falar dos outros, difícil olhar para nós mesmos e vermos nossos pães embolorando nos braços. Portanto, meu Deus, que a gente durma menos essa noite, mas que novos projetos surjam no coração de cada filho teu que está aqui. Eu não sei o que, Senhor, talvez vamos ser surpreendidos com uma ideia única e exclusiva de pregação, de aproximação de Cristo às pessoas, de demolição de muros e construção de pontes. Nós não somos primos de ninguém, Senhor, e ao pé da cruz, Tu é Pai de todos, e isso nos incomoda, mas é a verdade, meu Deus, portanto nos perdoe a frieza, a soberania, supremacia e metidez que às vezes temos tido no nosso ambiente de trabalho, com os outros amigos que se afastaram. Senhor Deus, a gente quer para essa volta de Cristo, e cuida dessa igreja, que antes de construir um novo templo de paredes e cimento, estejam sendo construídos projetos missionários muito mais poderosos que já existiram em qualquer igreja do Brasil. Cuida dessa igreja. Cuida desses jovens que estão aqui desanimando porque estão esfriando por não se envolverem. E que a gente volte amanhã com um sorriso no olhar de quem entregou pães e está sentindo o resultado e a paz de um evangelho muito mais real num cristianismo envolvido. E amanhã sentimos que fizemos a nossa parte. Talvez alguns telefonemas vão tocar nessa noite, nessa madrugada, dizendo: estou orando por você, Pai. Talvez tem filhos aqui lembrando dos seus pais que não se converteram ainda. Pais preocupados com os filhos que se afastaram. Que os nossos pães comecem a ser entregues nas pessoas mais próximas a nós. Mas que a gente faça a nossa parte e abençoe essas decisões tomadas. Nas Tuas mãos nos colocamos como filhos e como discípulos cheios de pães nos braços. Em nome de Jesus. Amém.